Eu queria até fazer uma analogia com vocês com os médicos, a medicina. Se você está doente e você tem um diagnóstico. Vamos falar de um diagnóstico aqui aleatório. Vamos lá, você foi no médico e fez um exame, você fez um exame e no exame diz que você está com pneumonia. Vamos lá, pneumonia. É um diagnóstico, não é um diagnóstico? Só que se só que você não consegue. Você pega o exame e lá está dizendo que você está com pneumonia. E aí você pega esse exame e vai lá na farmácia e compra o remédio. Me dá um remédio aí para pneumonia. Isso funciona? Vamos lá, pessoal, isso funciona? Isso faz sentido? Você tomaria esse remédio? Eu não tomaria. Eu iria no médico primeiro. E esperar o médico me receitar o remédio. Por quê? Porque lá na prateleira da drogaria tem um monte de opção de medicamento para pneumonia. E talvez tenha um medicamento que funcione melhor para mim. E outro que não me ajude em nada. Embora todos sejam para pneumonia, né? E eu vou no médico e ele vai receitar o remédio. Quando eu for no médico, ele vai fazer lá o que ele precisa fazer comigo, olhar o exame e me receitar um medicamento que faz mais sentido para mim. E talvez, se você fique com pneumonia, talvez o medicamento que o mesmo médico vai receitar para você seja diferente do que ele vai receitar para mim, por causa de N fatores, porque nós somos pessoas diferentes. E uma outra pessoa, pode ser até irmão gêmeo, fica com pneumonia e vai no médico, talvez ele possa precisar de um outro medicamento também. Por quê? Porque é uma pessoa diferente. E isso acontece. Por que isso acontece? Porque as pessoas são diferentes. Até gêmeos são diferentes, né? Um pode seguir por um caminho de alimentação, de vida saudável, e o outro pode ir por um outro caminho de sedentarismo e má alimentação. E vão se tornar pessoas diferentes que vão precisar de tratamentos diferentes em diferentes épocas da vida deles, mesmo que eles encontrem um diagnóstico de uma mesma doença, por exemplo. Não faz sentido? Então, por isso que não existe uma receita pronta. Receita pronta para pneumonia. Receita pronta para autismo. Receita pronta para síndrome de Down. Receita pronta. Eu não quero comparar, longe de mim comparar deficiência com doença, tá? Deficiência é uma coisa, doença é outra. Estou fazendo uma analogia aqui para a gente entender que, da mesma forma como um médico precisa entender o seu paciente para receitar o melhor medicamento, o professor ele precisa entender o aluno para receitar a melhor atividade, para aplicar a melhor atividade. Esse é o objetivo da analogia, tá? Por favor, não distorçam o que eu disse, não peguem de maneira isolada. Ou conclusão, o que isso quer dizer? Quer dizer que, se você está procurando uma apostila para alunos com autismo, os autistas não são todos iguais. Todos podem aprender, tá? Todos podem aprender, mas cada um à sua maneira. Todos podem aprender, mas cada um à sua maneira. Não é? Eu posso aprender língua portuguesa? Posso. Eu posso aprender o uso da crase? Posso. Eu aprendo na mesma velocidade que todo mundo? Não. Eu aprendo esse tópico, esse componente curricular de um jeito mais lento que a maioria? Sim. Por quê? Será que se eu tivesse um ensino mais adequado desse componente curricular, eu conseguiria absorver melhor o conteúdo, assimilar melhor? Sim. Será que se eu tivesse atividades adaptadas, eu saberia usar a classe hoje? Talvez sim. Que minha professora de língua portuguesa não esteja me assistindo. Mas talvez sim. Entende? Tem algumas coisas que eu consegui aprender muito bem. Outras já nem tanto. Por exemplo, eu acredito que meu nível de conhecimento em informática é alto. Tenho muita facilidade para fazer qualquer coisa aqui no computador. Já saber quando eu preciso ou não usar a crase, eu já tenho um pouco mais de dificuldade. E por são temas diferentes, eu tenho habilidades diferentes. Os autistas são a mesma coisa. São pessoas como eu e você, né? E pode ter, inclusive, aqui uma pessoa diagnosticada com autismo, de autista assistindo a gente, que pode fazer milhares e milhares de coisas e outras vai ter mais facilidade, outras vai ter mais dificuldade. Agora, qual o resultado que esse aluno terá? Academicamente falando, não depende só dele. Porque se ele tem uma dificuldade,
Não é culpa dele ter a dificuldade. Entende? Eu não tenho culpa de ter dificuldade de língua portuguesa. E o interessante é que esse ponto que a gente está, essa lembrança desse momento mais artesanal, mais criativo da educação, né, remete à adaptação de atividade. Por quê? Porque quando um aluno não aprendia, a atividade poderia ser facilmente modificada, reorganizada, recriada ou descartada e criada uma nova. Porque existia essa capacidade de criação, a capacidade de criação e inovação com menos recursos parecia que era mais fácil do que hoje. Olha que loucura isso. E antigamente as pessoas também tinham 24 horas por dia. Antigamente não tinha mais horas no dia. Todo mundo tinha o mesmo tempo. A mesma quantidade de alunos, as turmas também eram lotadas. O dia também tinha 24 horas. Só que tinha menos recursos. E esses recursos eram mais acessíveis. Porque a capacidade de criação de material didático e criatividade era maior. Então, o que isso quer dizer? Cada autista terá objetivos diferentes. Embora, e mesmo que o seu aluno esteja numa turma que está ensinando tal coisa, às vezes para ele aprender tal coisa, você precisa voltar a alguns pré-requisitos. Ou explicar esses pré-requisitos, ou lembrar ele desses pré-requisitos. Entende? Igual eu agora, no uso da crase. Às vezes, para você chegar numa explicação, você precisa voltar alguns degraus. E voltar alguns degraus com técnica, de forma que aquela pessoa entenda. E você testa uma técnica, não funciona, você testa outra, você faz combinações até que o aluno consiga entender aquela situação. E você ter essa versatilidade, esse jogo de cintura, essa capacidade de criação, faz toda a diferença. Tá? Nem toda atividade irá funcionar para todos os autistas. Por isso a ideia de você ter um bloco, uma apostila de atividades prontas para trabalhar com autistas não faz o menor sentido. E tem gente vendendo isso por aí. Se você pesquisar apostila de atividade para alunos autistas, você vai encontrar para comprar. Tá? Às vezes para baixar de graça, para comprar. Mas não entre nessa. Por quê? Porque não faz sentido. Entende? Eu não sei se eu consegui ser claro, mas eu queria que no final dessa live você entendesse que é preciso adaptar.